Vamos então agora para a parte C e última da aula. Tem pouquíssimos slides, só que é interessante parar aqui porque aqui a gente tem uma mudança de curso sempre. Nos estudos de caso de controle, a gente não tem como calcular o risco de desenvolver uma doença. Por quê? A gente está partindo já de pessoas que desenvolveram e não desenvolveram. E se o risco ele é pautado estatisticamente nos mesmos preceitos de probabilidade, o risco, tal como uma probabilidade, ele é a quantidade dos eventos que ocorreu sobre todas as possibilidades do universo que ele tinha para ocorrer. Se eu estou pensando num caso controle, as pessoas os eventos que ocorreram são os doentes. E aonde ele poderia acontecer, eu não tenho como calcular, porque a minha população não é de verdade em tudo que poderia acontecer, porque eu peguei os meus casos e construí controles a partir daquele caso. Então, essa afirmação em vermelho aqui está dizendo justamente isso. A gente não calcula diretamente as medidas usuais de frequência. O que é muito feito, a gente calcula a razão de chance, porque eu tenho a probabilidade do evento ter acontecido e a probabilidade dele não ter acontecido. Ou seja, eu tenho que quanto aconteceu naquelas pessoas que se expuseram e o quanto não aconteceu já nas pessoas que não se expuseram. Então eu não tenho realmente como calcular um risco, uma probabilidade. Mais à frente, vocês vão ver que um se aproxima do outro quando o fenômeno é raro da população. Mas para agora é interessante dar esse freio e dizer assim, a gente está pensando até agora na probabilidade de acontecer uma coisa, no risco de acontecer uma coisa. E isso é dado matematicamente por o quanto aconteceu no universo que poderia acontecer. Num caso controle, as coisas já aconteceram. Então, o que eu tenho já a probabilidade dada do evento aconteceu ali, sem tanto, em um grupo, e não aconteceu no outro grupo. Então, o que eu posso fazer disso é uma razão de chance. A gente faz isso multiplicando na diagonal, aqui a nossa tabela 2×2, e dividindo os produtos disso. Então vejam, nesse primeiro caso aqui, nós temos pessoas que têm a doença, que é lung cancer, câncer de pulmão, e dentro dessas pessoas aqui que tiveram o câncer, 40 pessoas se expuseram. Dos que não têm câncer, ou seja, dos meus controles, eles não tiveram câncer, eu tenho 3.940. Quantos se expuseram? 1.960. Então percebam que esse meu cálculo de risco, ele não fica muito bem pautado matematicamente. E aí eu posso fazer a razão de chances, onde eu multiplico os extremos aqui, as diagonais, que é essa equação, que é 40 vezes 1980, 40 vezes 1980, dividido por 1960 vezes 20. Essa aqui é a minha razão de chance. Então, a chance de acontecer, a chance de um evento é sempre a probabilidade dele acontecer sobre a probabilidade dele não acontecer. É de 2,02. Só que, se a gente está pensando em risco, porque isso aqui era uma coorte, então veja, o risco que eu acabei de explicar é o número de casos sobre o total de que ele poderia acontecer. Então, quantas pessoas fumaram? 2.000. Quantas das 2.000 desenvolveram câncer? 40. Essa é a primeira equação aqui, E agora, qual é o risco de câncer em aquelas que não fumaram? Quantos são os que não fumaram? 2.000. Dessas, quantas desenvolveram câncer? 20. Então eu tenho o risco de câncer entre as que fumaram e o risco de câncer em quem não fumou. Dividindo uma pela outra, eu vou ter uma razão de risco de 2. Só que vejam como
uma é muito próxima da outra. Isso acontece quando o fenômeno é raro. E aí, essas duas medidas vão ser muito aproximadas. Só que eu não posso falar de risco no estudo caso-controle. É modificado o pensamento matemático. Porque eu não tenho a probabilidade de um evento que todo mundo já aconteceu o evento. Eu posso fazer uma chance, porque eu tenho uma probabilidade já dada e uma não probabilidade complementar dele. E é por isso que no estudo de caso-controle a gente faz a razão de chance. Então, como seria aqui, ó, agora eu tenho só um estudo de caso-controle mesmo. A minha razão de chance entre expostos e não expostos vai ser dado por 40 vezes 30, dividido por 20 vezes 30. E aí, vou calcular aqui para vocês, agora, ao vivo e a cores, para vocês verificarem como isso modifica dependendo do evento. 40 vezes 30, dividido por 20 vezes 30, isso é igual a 2. O que não é igual ao que a gente está fazendo da outra forma. Porque nesse caso aqui, o meu fenômeno não é raro. Nesse meu caso aqui, ó, vejam que entre meus controles acontece demais o meu desfecho, tá vendo? Ó? Entre meus controles eu tenho muita gente também que se expôs. Então, quando isso acontece, eu não posso fazer o que eu acabei de fazer aqui. Eu só consigo fazer essas duas mesmas medidas e elas serem próximas ou equiparadas quando o meu fenômeno é um fenômeno muito raro, que é o que acontece aqui, ó. Tá? Então, é por isso que a gente consegue, neste caso, fazer o risco e fazer a razão de chance ser aproximados, e neste caso eu não consigo, porque entre os meus controles eu também tenho muitas pessoas que apresentaram a mesma exposição. Ok? Só para ficar sussa. E por fim, a gente vai falar sobre os estudos observacionais ecológicos, que é muito simples. A gente não tem mais a unidade de observação o indivíduo, a gente tem a unidade de observação a população inteira. Então a gente vai fazer medidas mais centrais e de dispersão. Então, sendo a população, ele geralmente é dado por uma área geográfica definida. Então, país, uma cidade e tal. E, em geral, eles são feitos em bases de dados, porque você não vai ter como ir, você mesmo, quanto observador e pesquisador, e calcular a exposição e o desfecho para cada uma das pessoas. Por isso, eles vão ser mais rápido, eles vão ser mais barato do que os estudos que você vai estudar indivíduo a indivíduo. Só quais são as desvantagens dele? Você não consegue saber qual indivíduo de fato se expôs para ter aquela exposição ou vice-versa. Você sabe que grupos desenvolveram, outros grupos se expuseram, mas dificilmente em uma base de dados você sabe que aquele mesmo indivíduo se expôs daquela forma ou e aquilo ali levou ao desfecho. Então, enquanto em estudo de nível individual você consegue calcular todas as 4 células da nossa tabela 2x2, no estudo de nível ecológico você só consegue saber o total de expostos, de não exposto, e o total de casos e o total de não casos. Você não consegue fazer o cruzamento disso. Mas você tem grandes descobertas. Como, por exemplo, esse estudo aqui está plotando a taxa de mortalidade. Então, quanto mais pessoas morrem, dependendo do quanto eles recebem por radiação solar. Mesmo não sabendo todas as células da tabela 2x2, você tem essa descoberta aqui. Então, como a gente já falou, eles são mais baratos, você pode usar dados públicos disponíveis, só que você vai ter algumas desvantagens. E ele é muito bom para quando você está fazendo casos de exposição que você não precisa de uma acurácia individual, como poluição, porque a poluição ela vai incidir sobre todo o grupo da população que vai estar ali. Então, medir indivíduo a indivíduo quanto ele se expôs não é tão necessário assim. E ele consegue gerar grandes hipóteses, porque como você pegou toda a população, os seus achados vão ser aplicados para a população inteira. E as lacunas e coisas que acontecem entre elas vão fazer você realmente pensar
em coisas, mecanismos causais ali que podem ser provados. Então, em geral, a gente começa de estudo observacional para verificar as minhas hipóteses, depois a gente parte para os individuais. E eles são ótimos também para avaliar a efetividade de intervenções na população, porque é quando eu consigo, de fato, medir tudo ali, né? Então, para a gente resumir toda a aula, a gente tem uma raiz do problema dos desenhos de estudo, estudos observacionais ou os de intervenção. Os de intervenção é quando o pesquisador vai manipular o tipo de exposição e ali também ele vai poder randomizar as pessoas entre exposto e não exposto. Já os estudos observacionais, eles podem ser divididos em individuais e de população, e o de população só vai dar para ser ecológico, e os estudos individuais, eles podem ser divididos em caso controle ou de coorte. É isso, faça os exercícios e até a próxima.